Então agora a gente vai falar de uma maneira bem superficial sobre os espectros, o espectro da luz. A luz, hoje nós sabemos que pode assumir diferentes frequências, com isso tem diferentes comprimentos da onda da luz, e com isso a luz pode ser visível, ou pode ser ultravioleta, raio-x, raios gamas, ou infravermelho, ou micro-ondas, ou ondas de rádio. Isso está relacionado então com o comprimento da onda, ou podemos pensar também em frequência. Ok. Vamos falar especificamente aqui da luz visível e o que a gente chama de próximo do visível. Próximo do visível seria infravermelho próximo e ultravioleta próximo. Newton descobriu que quando a luz branca passava por um prisma, ela se separava em diferentes cores. E ele começou a analisar esse espectro da luz. Então, quando a gente analisa todos esses comprimentos de onda que saem aqui do prisma, a gente chama isso de espectro da luz. Mais tarde, outros cientistas também seguiram com o estudo do espectro da luz e acabaram detectando informações maiores do que aquelas que o Newton inicialmente detectou sobre o espectro da luz após passar por um prisma de cristal. E o que esses cientistas descobriram, Fraunhofer foi um deles, 150 anos depois de Newton, é que existiam determinadas regiões do espectro onde tinha uma descontinuidade, linhas escuras. Então o espectro não era contínuo, isto é, sem nenhuma interrupção de cores, e sim era um espectro discreto. Havia interrupções de cores. E Fraunhofer traçou mais de 600 linhas escuras, a gente chama essas linhas aqui de linhas de absorção, para a luz solar. Isso é o espectro da luz que vem do Sol. Nós estamos falando aqui de século XVIII, então faz bastante tempo isso. De uma forma geral, a gente pode dizer que existem 3 tipos de espectro. O espectro contínuo, quando não há nenhuma dessas linhas escuras. Um espectro de emissão, quando nós temos somente algumas linhas coloridas. Ou o espectro de absorção, quando eu tenho algumas linhas escuras. Uma lâmpada incandescente, por exemplo, gera um espectro contínuo. Quando eu tenho um gás quente passando por o que a gente chama aqui de uma grade de difração, ele faz um efeito similar ao nosso prisma, porém com mais detalhes, de forma mais eficiente. Então, quando a luz que sai de um gás quente passa por uma grade de difração, gera um espectro desse tipo. Quando a luz passa por um gás frio, gerará um espectro deste tipo aqui. O espectro gerado por uma lâmpada de hidrogênio seria desse tipo aqui, com essas linhas coloridas. Se a lâmpada for de sódio, geraria um espectro assim. Essa de hélio, essa neônio e essa última aqui de mercúrio. Aqui visualizamos uma lâmpada desse tipo, uma lâmpada espectral. Essa da direita é uma lâmpada de sódio. Mas vocês podem me perguntar o que isso tem a ver com os modelos de átomo que eu acabei de estudar. Bom, tem tudo a ver. Os modelos dos átomos não conseguiam explicar por que o espectro da luz era diferente naquelas situações que eu mostrei para vocês antes. Porque o espectro é discreto,
isto é, ele tem linhas claras ou linhas escuras. Por que que o espectro não é sempre contínuo? E aqui a gente volta para o FET colorado para tentar responder essas perguntas. O FET colorado aqui para os modelos do átomo de hidrogênio, ele exige que vocês tenham no computador instalado o Java. Então aqui eu vou manter, eu já tenho o Java instalado no meu computador, tá? Se qualquer coisa vocês instalam o Java no site www.java.com. É bem simples de instalar, não tem muito mistério, pessoal. Instalado o Java, deve abrir o que a gente chama aqui de applet. Abriu aqui para mim já. Olha aqui em cima, experimento, predição. Vejam aqui, controles da luz. A gente vai usar o branco, pessoal. Tá, eu vou primeiro aqui no experimento. Vou ligar o canhão. Aqui é a luz. Imaginem que eu liguei a luz. Essa luz está entrando numa caixa. Dentro dessa caixa tem o átomo de hidrogênio, isto é, tem um gás com muitos átomos de hidrogênio e a luz está passando pelo átomo de hidrogênio. Inicialmente eu observo aqui que de vez em quando sai uma dessas bolinhas que são parte da luz, então são os fótons, as partículas da luz, mas só olhando a simulação assim não tenho muita informação dela, eu preciso do espectrômetro. O espectrômetro, o que ele vai fazer? Ele é um sensor que vai contar o número de fótons emitidos por este átomo. Por que que tem um ponto de interrogação aqui se eu sei que aqui é um átomo de hidrogênio? Este ponto de interrogação está aí porque, embora eu saiba que é um átomo de hidrogênio, eu não sei como o átomo de hidrogênio é. Qual é a forma desse átomo? E é aqui que entra a questão dos modelos atômicos. Então, está começando a contar. O que vocês vão fazer? Tá? Primeiro passo. Vocês vão deixar a simulação rodando, coloquem no rápido e deixem por aproximadamente 5 minutos, rodando a simulação. Bom, eu parei o vídeo, voltei, já se passaram 6 minutos e assim tá a leitura do espectrômetro. É mais ou menos isso que vocês vão ver. Pode deixar aí de 5 a 7 minutos. O que é importante que vocês façam? Que vocês deixem o tempo cronometrado e façam os próximos passos no mesmo tempo que vocês fizeram esse. Depois que eu terminei, o que eu vou fazer? Venho aqui na máquina, tiro uma foto. Tá vendo? Ficou uma foto instantânea que eu vou deixar aqui no cantinho. Tá aqui o meu experimento. Então, isso é o que eu veria indo para o laboratório. Agora, a gente vai para a parte da predição. Então, o experimento é o que realmente acontece na predição, o que o modelo prediz. Vamos lá. O primeiro modelo atômico é a bola de bilhar, ou o modelo de Dalton. Na bola de bilhar eu não tenho um espectro. A luz, os fótons, passaria pelo átomo, simplesmente bate e volta, não tenho nenhum fóton sendo absorvido pelo átomo e emitido por ele. Logo, não tenho nada no meu espectro, não tenho nenhuma leitura. O pudim de passas. No pudim de passas, eu teria uma única leitura. Sempre fótons no mesmo comprimento de onda seriam emitidos por um átomo, se o átomo fosse assim. Aqui tá mais parecendo com um cérebro do que com um pudim de passas, né? Fala sério. Então, aqui eu tenho o meu espectro somente na faixa do ultravioleta. Então, aqui o V ultravioleta, aqui toda a faixa do visível e aqui, por fim, o infravermelho. Ok? Seguimos para o próximo. Esse aqui eu até vou botar lento para que vocês vejam o que aconteça. Esse aqui também tá interessante, ó.
Sistema solar clássico. Acabou. Olha só, vamos de novo, ver se tá bonitinho. O que aconteceu aí? Gente, vamos de novo. O sistema solar clássico é um modelo de Rutherford. No modelo de Rutherford eu tenho um núcleo, mas olha só o que o elétron faria. Ele iria espiralado e se chocaria com o núcleo. E a energia desse choque seria tanto que daria uma pequena explosão, um K1, de maneira que o átomo seria altamente instável. Isto é, nós não existiríamos. Então, esse modelo também não nos serve. Depois aqui nós temos o modelo de Bohr, também chamado de modelo de Bohr-Rutherford, porque o Rutherford ele deu uma contribuição muito importante para o modelo do átomo, que foi a existência do núcleo. Então, nós não descartamos a existência do núcleo, o núcleo continua existindo aqui. O que o Bohr fez foi dizer que os elétrons eles não poderiam orbitar em um raio qualquer, em uma distância qualquer até o núcleo, somente em distâncias bem específicas. Isso é o que nós chamamos de órbitas discretas. Então, o tamanho dessas órbitas, ou o raio de cada uma dessas órbitas, é muito específico. E cada átomo tem os seus próprios valores de raios de órbitas. Então, a camada 1, camada 2, a camada 3, a camada 4, 5, 6. Cada uma dessas camadas ela tem um tamanho muito específico para cada elemento, então para cada tipo de núcleo. Chegando aqui nessa parte da predição, vocês farão a mesma coisa que a gente fez no experimento, porém para esses três modelos aqui, o modelo de Bohr, o modelo de de Broglie, foi um modelo que não apareceu ali nos textos que vocês leram, então eu vou falar um pouco rapidamente sobre ele, e também aqui o modelo de Schrödinger, ou Schrödinger, depende de quem está falando. Então, o modelo de Bohr vocês leram, são órbitas discretas, então o elétron ele só pode assumir determinados valores de órbita muito específicos, e com isso o Bohr disse que quando o elétron absorve um fóton, ele ganha energia, ele vai para camadas mais exteriores. Quando ele perde um fóton, ele perde energia. Com isso, né, ele emitiu um fóton, então ele ficou com menos energia, ele vai para as camadas inferiores. E é isso que a gente está vendo aqui, ele mudando de camada. O que o de Broglie fez foi dizer que o elétron não era simplesmente uma partícula, mas ele também se comportava como onda. Então, ele adicionou a ideia que o Einstein aplicou para a luz, dizendo que a luz não era só uma onda, a luz também era uma partícula, e ele aplicou essa ideia para o elétron. Então, o que a gente chama de ondas de matéria. O de Broglie trouxe essa ideia para a física, que a matéria também se comportava como onda. É uma coisa fascinante, a gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso, mas é só para dar uma ideia que a dualidade onda-partícula não serve só para a luz, ela também serve para matéria. E por fim, nós temos o Schrödinger, esse seria o nosso modelo de átomo mais moderno, que os físicos usam. Para isso, a gente precisaria estudar um pouquinho de mecânica quântica para entender por que que antes eu tinha aqui órbitas bem específicas, bem caracterizadas, e agora eu só tenho isso aqui, que eu nem sei o que é em volta desse núcleo. Isso aqui nós chamamos de nuvens. A gente pode dizer que isso é uma região onde o elétron se encontra. A gente não sabe dizer exatamente onde está o elétron, e por isso vocês veem algo como nublado
tá? Porque a gente sabe que ele está aqui, mas não sabemos onde ele se encontra. Isso são nuvens de probabilidade. Então, qual é a probabilidade de vocês encontrarem um elétron aqui numa região próxima do núcleo? Bom, ele é alta. No estado fundamental, bem alta. Quando ele está num estado excitado, quando o elétron está num estado excitado, então ele pode se encontrar um pouquinho mais longe do núcleo. E essas nuvens formam os desenhos do que chamamos de orbitais. Então, são os diferentes orbitais, os diferentes lugares onde o elétron se encontra ou poderia se encontrar. Nós nunca conseguimos determinar exatamente onde ele se encontra, mas só ter uma ideia dos prováveis lugares onde ele se encontra. Bom, pessoal, eu sei que é complicado, espero que tenha ficado um pouco mais claro essa parte. Sempre, pessoal, surgindo dúvidas, conversem comigo, me escrevam, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar no modo rápido e deixar 5 minutos, 6 minutos ou 7 minutos, depende do tempo que vocês escolheram, para o Bohr, depois para o de Broglie, depois para o Schrödinger. O que vocês vão chegar? Vocês vão chegar em algo parecido com isso aqui, ó. Eu já rodei essa simulação. Isso aqui, desculpa, aqui é o experimento, aqui é o modelo de Bohr, aqui é o modelo de de Broglie e aqui é o modelo de Schrödinger. O que está pedido lá no trabalho, algumas perguntas sobre os diferentes modelos, do que vocês estudaram, e eu gostaria que vocês fizessem uma análise crítica sobre qual modelo é melhor, qual modelo vocês acham que descreve melhor o que a gente vê no experimento. Então, isso é o que acontece de fato. Esses outros 3 são modelos. Qual desses modelos descreve melhor o que está acontecendo aqui? E por quê? Certo? Depois que passar a data de entrega, vocês vão me entregar e eu volto a discutir isso com vocês para trazer para vocês uma análise crítica sobre esse experimento aqui de alguém que já trabalhou há alguns anos com esses tipos de modelo e fazendo essas análises, certo? Acho que não tem muito assim certo ou errado, né? É só uma questão de um ponto de vista um pouco mais experiente. Aguardo vocês lá nos fóruns. Um abraço.